Boa noite, amada igreja. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite. E eu quero agradecer ao pastor Marcelo pelo convite de poder estar aqui. É um privilégio mesmo, e eu falo isso de coração. Eu tenho passado em muitos lugares, e estou voltando de um tempo de 3 meses na Colômbia. Conheci muitas igrejas, conheci muitas pessoas. Mas quando você vem num lugar, Marcelo, que você já passou um tempo atrás e as pessoas conhecem você. E quando algumas pessoas vêm e abraçam você, com aquele abraço apertado assim, que você sente que tem um amor ali, a gente é renovado, sabia? E eu fui renovado nessa noite já. Fui muito abraçado aqui por alguns irmãos. Isso é tão bom, e é tão importante isso na igreja. Que bom poder conhecer vocês, que bom poder fazer parte de um pouquinho da história dessa igreja e já poder ter sido abençoado. Obrigado mesmo, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Quero dizer que eu senti muita presença de Deus aqui nesse tempo de louvor e dizer que isso tem a ver com a liderança da igreja. Deus abençoe você, pastor Marcelo, Cris, pastora Valdete, porque segundo a medida que os líderes recebem do Espírito, a igreja vai receber do Espírito. Segundo a liberdade que os líderes da igreja dão para a presença de Deus e a simplicidade que tem no coração deles, assim vai ser a igreja. Não vai ser diferente. E eu oro em nome de Jesus por um tempo muito precioso do Espírito sobre a vida de vocês. Um tempo maior, um tempo grande, uma unção maior do Espírito sobre a vida de vocês, como pastores dessa igreja, para que a igreja receba muito mais de Deus. Amém? Deus está presente. Quem pode sentir a presença dele? Que coisa boa! E quando Deus está presente, coisas boas acontecem. Maria e Marta disseram para Jesus quando seu irmão morreu: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus está presente, coisas ruins não acontecem, deixam de acontecer. E coisas boas acontecem. Amém? E se Ele está aqui, prepare o teu coração então, porque Ele quer com certeza ministrar ao seu coração, Ele quer fazer alguma obra na tua vida. Eu queria falar um pouquinho nesta noite sobre a missão de Jesus. O tema da nossa palavra nesta noite é por que Ele veio. E é muito importante que nós saibamos, como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, por que Jesus veio. A sua missão tem a ver com o seu caráter. Se nós entendemos por que Jesus veio, o que Ele veio fazer, nós vamos conhecer mais da sua pessoa, mais do seu coração. E a igreja de Jesus hoje, ela existe para revelar esse coração de Jesus. Ela tem que ter esse mesmo caráter e ela tem essa mesma missão de Jesus no mundo. Se nós estivermos distanciados da missão que Jesus tinha como Salvador, se nós como igreja de Jesus estivermos distanciados desta visão do coração de Jesus, nós podemos ser qualquer outra coisa, menos a igreja de Jesus. Não é verdade? Às vezes nos damos bem, é gostoso estar junto, mas nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo. E que nós temos que manifestar as mesmas características, o mesmo caráter de Jesus. Temos a mesma missão que Ele teve. Estamos continuando esta missão que Ele iniciou. E nós vamos ouvir um pouquinho nesta noite sobre isso. Amém? Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 9. Um texto bastante conhecido. Queria só apresentar minha mãe que está comigo, essa senhora de cabelos mais ruivos ali. Ela disse que ela usa esse cabelo assim porque ela tem personalidade, viu? Falaram, né? E você concordou. Que bom que você está aqui junto comigo. É uma intercessora minha. Vamos lá, Isaías capítulo 9.
partir do verso 1 diz: Mas para a terra que estava aflita não haverá escuridão. Deus nos primeiros tempos menosprezou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicastes este povo, e a sua alegria, tu multiplicastes este povo, e sua alegria não aumentaste. Todos se alegrarão em tua presença, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, conforme no dia da derrota dos midianitas. Porque toda a bota daqueles que andam no tumulto e toda a capa recolhida de sangue serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se multiplique seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para estabelecer e fortificar em juízo, em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Um texto bastante conhecido que a gente lê geralmente quando está pertinho do Natal, né? E o tempo está passando tão rápido, daqui a pouco é Natal de novo. E a gente já vai aqui adiantando na leitura desse texto magnífico, que vai nos ensinar nesta noite um pouco mais do porquê ele veio. Queridos, 700 anos antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, quando Isaías proferiu esta profecia, as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo. Do que este homem está falando? O que vai acontecer em Belém? 2000 anos depois desta profecia ser proclamada, 700 anos depois da profecia ser proclamada, de Jesus veio, como Isaías havia dito, muitas pessoas não reconheceram em Jesus o cumprimento desta profecia. 2000 anos depois da vinda de Jesus, muitos ainda não entendem o porquê Jesus veio. Porque não conhecem sua missão e muito menos o caráter dela. 2000 anos depois. E há a possibilidade de que nesta noite, neste lugar, pessoas que vêm aqui talvez domingueiramente, ainda não conheçam, não saibam por que ele veio. Abra seu coração nesta noite, para que você possa conhecer mais a respeito desta vinda e do motivo do porquê Jesus veio a este mundo. A razão do porquê ele veio. E isso tem que mexer com a sua vida. Isso tem que mexer com a tua estrutura, com o teu ministério. Com a sua maneira de enxergar, de olhar as coisas, de fazer as coisas. A igreja precisa ter o caráter de Cristo. E a igreja precisa ser a continuidade desta missão que Jesus iniciou. O verso 1 diz que para a terra que estava... Como é que estava a terra? Aflita. Nós vamos estudar esse texto como uma criança. Porque está tão claro, está saltando tanto do texto assim os motivos, não precisa nem interpretar muito. Ele veio para aquele que estava aflito. Quem já passou por aflição aqui? Aflição de verdade. De passar a noite sem dormir, de chorar no travesseiro. Aflição no corredor de um hospital. Aflição de um filho que não voltou ainda para casa, já é tarde. Aflição, aflição, aflição. A palavra diz que ele veio para tirar a aflição do nosso coração. Aleluia. E se você está passando por alguma aflição nessa noite, eu quero te dizer que ele pode te tirar. Como diz lá na Colômbia, sacar esta aflição do teu coração. Em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Porque ele veio para isso. Ele é o Senhor da paz.
Ele é que pode transformar qualquer circunstância e qualquer situação. Então ele veio para acabar com a aflição. Ele veio para o aflito. Isso tem a ver com o seu coração. E assim nós vamos conhecendo quem Jesus é. Ele não se importou com as pessoas importantes, com as pessoas que tinham grandes cargos, mas ele se importou poderosamente, de maneira direta com o aflito. Podiam estar esperando na casa de uma pessoa importante, mas se ele passasse por um lugar e alguém estava ali sofrendo, gemendo, querendo a sua atenção, ele parava, atendia aquela pessoa. Nem que Lázaro morresse, seu grande amigo, nem que a filha de Jairo morresse, mas aquela mulher do fluxo que parou Jesus e ele deu toda a atenção. E ainda depois disseram, já não perturbe mais o mestre, tua filha já morreu. Ele veio para o aflito. E quando nós damos mais importância a outras coisas do que o aflito, quando nós, influenciados por essa sociedade à nossa volta, começamos a valorizar mais as coisas do que as pessoas, os cargos do que as pessoas, as posições, nós estamos nos distanciando da nossa missão como corpo de Cristo, porque Ele veio para o aflito. E você precisa se envolver com esta obra, amar e se dispor e ser instrumento de Deus para tirar a aflição das pessoas. E sabe qual é a maior aflição? Não conhecer o Pai. E há muitos aí fora que podem estar bem vestidos e morar muito bem e se alimentar muito bem, mas há uma aflição lá dentro, porque há respostas, há perguntas que não têm resposta nesses corações. Ele veio para esses aflitos. E há muitos que estão esperando respostas. E é a igreja do Senhor Jesus que é chamada para dar essa resposta. Sentir essa aflição no coração das pessoas. Sentir por trás, quem sabe, de todo o verniz que ela tenha, social, toda a dor e a aflição que ela traz no coração. Jesus veio para isso. E Ele quer usar a sua igreja para isso. Muitos sofrem sem conhecer Jesus. A terra está aflita. O texto é um texto que diz que a terra geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando de uma maneira geral aí, generalizada. A terra, até a natureza clama, ela quer a manifestação dos filhos. Que declarem a sua palavra, que declarem aquilo que têm recebido em Jesus. Aquilo que já conhecem de Jesus, para acabar com a aflição. Que ministrem a palavra de Deus, não a sua própria palavra, mas a palavra de Deus que já foi lida, memorizada na escola bíblica, já passou pelo coração, já passou por experiências. Essa palavra precisa ser ministrada à vida das pessoas, porque ela termina a aflição. Ela é a resposta, ela traz a luz, a direção para a vida das pessoas. Uma vez, há muitos anos atrás, meu filho, que hoje tem 20 anos, o André, ele era pequenininho, ele estava com 3 aninhos. A Anne era de colo ainda, bebezinha. Nós estávamos na praia e a gente foi com o André, deixamos a Anne com uma senhora que estava conosco na praia, ali embaixo do guarda-sol, fomos até a praia, o André estava com um baldinho, assim, foi pegar água do mar. E daí eu e a Ana voltamos para voltar para o guarda-sol e o André vinha já atrás de nós, assim, por um segundo, eu acho que ele tomou uma outra direção. A gente foi reto assim, e a praia estava lotada, lá em Barra Velha, Santa Catarina. Quem gosta de praia? Eu gosto muito. E a gente perdeu o André. A gente olhou para trás, chegamos no guarda-sol, olhamos, ele não estava com o baldinho atrás. Olhamos. Fica com o bebê aí, vamos. Aquele 1 minuto que passou, não sei se deu 1 minuto, foi uma eternidade. E eu só senti uma coisa: angústia e aflição. Angústia, cadê o André? Cadê o meu filho? Meu Deus. Você não tem como descrever o que passa no teu coração nessa hora. Será que alguém pegou, alguém levou? Meu Deus. E aquele 1 minuto é uma eternidade. A coisa horrível. Essa é uma angústia, uma aflição que é complicada de passar.
E quando achamos, acho que a gente até fica assim, com a perna meio molenga, já. Graças a Deus. Deu 1 minuto e meio, a gente achou, ele estava ali chorando, um pouquinho mais adiante. E Deus me falou aquela semana. No inferno, essa angústia não passa nunca. O inferno é assim. Esse 1 minuto, que dura uma eternidade, isso é o inferno. E você pensa, não tem como viver ali. Não tem como sobreviver neste lugar, nessa condição horrível e abominável. Que tortura, que terror. E há muitas pessoas que estão indo para lá. Porque muitas vezes a igreja de Jesus não tem revelado o caráter de Jesus. Revela muita coisa, mas não o caráter de Jesus. Sua humildade, sua simplicidade, sua mansidão, sua verdade, seu amor, sua missão. O valor correto, as coisas que merecem ter valor. Não trocar isso. Ele veio para o aflito. E o texto continua. Ele diz ali no versículo 1 ainda: Deus nos primeiros tempos menosprezou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Ele veio não só para o aflito, mas ele veio para mudar as coisas. Ele veio para quebrar os paradigmas. Zebulon e Naftali eram grandes centros comerciais, lugares renomados, onde passavam muitas pessoas. Eram lugares assim, né, visitados, quem sabe, pelas pessoas que estavam viajando. Mas o que era Belém? Uma vila, uma tribo, um nada. Gente simples, gente pobre, sem expressão nenhuma, sem cultura. Quem sabe pescadores e pastores. Esses aqui, Belém era esse lugar. E o Senhor disse que iria tornar desprezível esses lugares, esses grandes centros. E glorioso este caminho que vai até Belém, a Galileia dos gentios. Porque ele escolheu para nascer ali. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração, porque a sociedade também fica impregnando no nosso coração tantos valores errados. E nós valorizamos essas coisas. Nós valorizamos as pessoas bem vestidas. Meu Deus, como a gente é terrível. E desprezamos as que não estão tão arrumadas. Jesus nunca agiu assim. E ele vem quebrando esses paradigmas da gente. Ele vem... Né? E precisa acontecer isso mesmo. Nosso Deus é um Deus que não valoriza aquilo que o mundo valoriza, porque ele não vê como o mundo vê. Ele não se importa com a aparência, diz lá em Samuel. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então é isso que importa para ele. E nós precisamos aprender a olhar como ele olha o coração das pessoas. E valorizar aquilo que ele valoriza. Ele veio para quebrar os paradigmas. Esses paradigmas todos horríveis que existem na nossa sociedade. Essa valorização das coisas supérfluas e sem valor. E muitas vezes a igreja, em vez de ela se posicionar e trazer essa marca de Jesus, esse caráter da missão de Cristo, ela se assemelha com o mundo. E ela chega ao ponto de desprezar situações que Deus ama. Nós vamos ter tantas surpresas, meus irmãos, lá no céu. Tantas surpresas. Quando Deus falar, quem sabe conosco, e dizer assim, olha, de toda a adoração que vocês fizeram, todo domingo e quarta-feira, e não sei mais quando, sábado na igreja, olha, um louvorzinho lá, assim, que foi naquele dia, que você não queria ir na igreja, que tua vida não estava boa, mas você foi mesmo assim, e ofertou a Deus de coração, mesmo quebradinho que você estava lá. Aquele foi um louvor aceitável. Os outros, olha, foi pro teu deleite, pessoal. Já pensou isso? Que a gente perdeu tempo da nossa vida fazendo coisas que não foram importantes, não foi da maneira certa, porque não tinham o caráter. Porque estava desvencilhado da missão dele.
E precisa ter o caráter em tudo que a gente fizer na igreja. Tem que mostrar Ele, tem que ser Ele em tudo que a gente fizer na igreja. Para Ele, dele, são todas as coisas. Ele veio para acabar com a aflição, Ele veio para quebrar os paradigmas. Ele chamou uma criança e disse, olha, e as crianças não eram muito valorizadas naquela época, talvez não são até hoje. Ele disse, quem não se tornar como uma criança, e tinha pessoas ali, doutores da lei, pessoas mais velhas, isso foi uma quebra total, imagina o judeu. O judeu nunca corria em direção a um mais novo, ele tinha toda uma coisa de autoridade aos mais velhos. E Jesus disse, quem não se tornar como essa criança, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Tem que se tornar como uma criança. Isso foi uma quebra de paradigmas. E quando ele disse, então, que as prostitutas e os pecadores precediam os religiosos daquela época, eles entrariam primeiro no reino do que eles. Meu Deus! Jesus mexeu com tantas estruturas. O que ele está dizendo com isso? Ele está generalizando? Não. Mas ele está dizendo que Deus tem um olhar diferente das coisas da gente. E muitas vezes da sua própria igreja. Para as coisas. Às vezes aquela pessoa suja que você está desprezando, o Senhor diz, essa pessoa tem algo importante. Eu fico impactado quando aquele homem, aquele cego, foi curado por Jesus. Está lá em João capítulo 9. Gente, aconteceu algo espetacular ali. Se você vai lendo o texto, aquilo vai ministrando, e aquele cego foi curado, e as autoridades de Deus chamam e dizem assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, passou lodo, passou no meu olho, mandou eu me lavar lá, e eu me lavei, eu obedeci, eu estou vendo, é isto. Mas como? Quem é esse homem? E eles vão questionando, chamaram os pais, e os pais com medo das autoridades, disseram, ele tem idade, que ele fale por ele mesmo. Porque já tinham falado que se alguém declarasse que Jesus era o Messias, olha, cabeças iam rolar. Tem idade que fale. E aquele cego, mendigo, desprezível, quem sabe para muitos, esse homem se tornou um testemunho de Jesus tão poderoso, como muitos na igreja não foram, e nem os apóstolos foram, os discípulos que estavam amedrontados também com a pressão que os religiosos estavam fazendo. E ele falou, e aquele cego dizia, cada resposta que ele dava, aquilo me encanta. Jesus viu naquele homem um grande enviado. Ele foi se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E aquele cego era um enviado de Deus, porque esse homem falava com uma autoridade. Ele dizia assim, olha, vocês querem saber tanto dele? Querem se tornar discípulos dele? E as autoridades ficavam malucas com aquele cego, que estava vendo, né? Que tremendo. Jesus vê, e a igreja precisa ver estas coisas. Coração das pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 e seguintes, o texto do meu chamado maravilhoso que diz que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, as que não são, para reduzir a nada as que são. Ele fez isso. Ele é o Deus de quebrar os paradigmas. Ele é Deus que quebra as ideias pré-estabelecidas. Sempre foi assim. Diz que são palavras de uma igreja que fechou as portas. Porque sempre tem que ser. Por que sempre tem que ser assim? Não. Nosso Deus, ele se renova. Um dia não é igual ao outro. Sabia que Deus gosta... Quem gosta de problemas aqui? Não, seja sincero, irmão. De verdade, você pode ser sincero. Você está na igreja, você pode ser bem sincero. Quem gosta de problemas? Ninguém, né? Pois eu quero te dizer que Deus, o nosso Deus, gosta muito de problemas. Mas ele não gosta só dos problemas, como ele gosta de resolver os problemas. E criar alguns também. Ele pensou assim, vou começar uma nação. Vou chamar de Israel. E vou começar essa nação com um velhinho e uma mulher estéril. Quer mais problema do que isso? Abraão e Sara, né? O homem já é velho, nem tem mais potencial para ser pai, e a mulher estéril, velha também. Vamos começar uma nação assim, com esse. É assim que Deus faz. Quando não tem nada, ele pega e transforma. É assim que ele mais gosta de fazer. Não é assim? E a gente fica esperando coisas acontecerem, coisas e coisas e coisas. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós cantamos aqui, né? Deus de promessas. Maravilhosa essa canção. Maravilhosa. Ele quebra os paradigmas.
Ele veio para trazer luz, diz o versículo 2. Andava na escuridão, viu grande luz. E Ele quer que sua igreja também seja luz. Ele tem declarado isso. Ele tem ministrado esta palavra no Novo Testamento. Vocês são a luz do mundo. E essa luz deve prevalecer contra as trevas. Essa luz é a luz de Deus que tem que trazer revelação para esse tempo. Discernimento, entendimento, direção. Assim deve ser a igreja do Senhor. Influente na sociedade, de tal maneira que aquilo que ela diz traz luz, traz entendimento às pessoas. Deus quer que a igreja esteja assim, atuante, envolvida em todos os meios. E que as pessoas respeitem aquelas pessoas que levam a marca do Senhor e o caráter do Senhor. Deus quer que lá no seu trabalho as pessoas, antes de tomar uma decisão, digam assim, vamos perguntar para a pessoa. Ela nos parece uma pessoa muito centrada. Às vezes falam isso, né? Às vezes falam coisas horríveis dos crentes. Mas às vezes nós encontramos bons testemunhos. E as pessoas dizem, vamos perguntar para ele o que ele pensa. Luz, direção, discernimento. Muito bom isso. Não é uma pessoa que fala o tempo todo e fala um monte de besteira, mas que se cala e tem um comportamento que causa um impacto nas pessoas. Porque ela traz o caráter de Cristo na sua vida. Traz a missão de Jesus na sua vida. Porque ela é a igreja do Senhor Jesus no mundo. E ela é requisitada muitas vezes. Quando necessitam de direção, de luz, de um bom conselho. O Senhor Ele veio para trazer direção, para trazer luz, para trazer alegria. Versículo 3 diz, tu multiplicastes este povo, e sua alegria não aumentaste. Todos se alegrarão em tua presença, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Que coisa boa, Deus, nosso Deus é um Deus de alegria. E Ele quer ver os seus filhos alegres. Quem fica contente no dia de receber o salário? Não dá para negar, né? Tão bom, né? A gente fica iludido achando que vai comprar milhões de coisas, né? Doce ilusão. Mas é uma ilusãozinha boa. Faz de conta. Tão bom receber o salário, né? Deixa eu ver quanto tempo faz que eu não recebo salário já. Algum tempo. Mas é bom receber salário. Ele está comparando aqui algo que é importante para nós. E também fruto do seu trabalho, né? Trabalhou, recebeu uma coisa boa, uma coisa abençoada. Ele diz ali, comparou a alegria também quando se reparte os despojos, quando se vencia uma batalha. Muitas vezes Deus dizia que eles não podiam tocar em nada do que ficava ali, mas às vezes Ele dizia, os despojos, podem ficar com os despojos. Já pensou? Eu ia me divertir um monte. Um monte de gente lá caída no chão. Eu vou olhar, essa roupa me caiu bem, vou pegar para mim. Essa espada, esse colar, esse bracelete, esse relógio, aí, essa bota, vou pegar. Pensou que fazia festa, assim. Sair limpando o pessoal do exército. É o despojo. Eu ia gostar de viver esse tempo por causa dessas partes aí. Devia ter muita coisa interessante, né? Morreu, não vai precisar mais, vamos pegar. E Deus não deixava. Isso trazia alegria. É como uma recompensa pela vitória. E isso, Deus está falando de alegria. Que Ele quer derramar da sua alegria. E a gente tem um tempo que a gente vive muito, muito cabisbaixo, muito triste, né? A opressão desse tempo aí dos últimos dias é muito grande. Mas o Senhor está falando que Ele veio para trazer alegria, que Ele é o Deus da alegria. É um Deus festivo. A palavra diz que os céus fazem festas quando um pecador se arrepende. Deus, Ele quer festa. Você consegue ver essa cena, ele enchendo os balõezinhos? Estou esperando uma festa, eu já estou me preparando. Chapeuzinho, brigadeiro. Quem está dentro? Brigadeiro, beijinho. Uma festa boa. Deus gosta de festa. Porque Deus é alegria. E Ele quer manifestar. A igreja de Jesus tem que ser essa expressão também de alegria. Não de gente sisuda. Como se isso fosse alguma característica de santificação. Alegria. Alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Sabia? É um dos frutos do Espírito. E quando a gente se alegra, olha, a gente fica mais jovem,
A alegria traz saúde. Diz que o coração, né, alegre formoseia o rosto. Ele traz beleza. Há tanta coisa boa na alegria. E ele veio para trazer alegria. E ele quer que uma das características da sua igreja seja a alegria. Que a sua missão seja realizada não por força, violência, constrangimento, mas com alegria. Que o pastor faça seu trabalho, como diz o texto, não por constrangimento, por isso, mas por alegria. Você tem que entrar nessa visão de ministério. Porque se não tiver alegria é muito ruim. Se é por um peso é muito ruim. Não é a proposta do reino. E nós não vamos nos parecer com a igreja de Jesus quando agimos assim, lançando peso sobre os outros. Abra o teu coração para que ele derrame sobre você da sua alegria. Diz o texto ainda que ele veio para trazer liberdade, versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, conforme no dia da derrota dos medianitas. Precisamos estudar um pouco esse versículo. Como falar isso para um judeu que vivia lá na Palestina, na época de Jesus, oprimido pela ação dos romanos, porque romano havia, né, subjugado ali Israel, e eles estavam ali debaixo do jugo romano, e eles cobravam impostos, e eles desprezavam dos judeus. O diabo sempre quis destruir essa nação, e usou muitas nações e muitos líderes terríveis para tentar fazer isso. E assim os romanos também agiram para com os judeus, os escravizando, os desprezando. E você vê muitas coisas, né? Jesus ministrando. Quando a gente, por exemplo, lê ali o Sermão da Montanha, a gente fica extasiado. Que coisa mais linda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados esses. Bem-aventurados aqueles. E segundo um autor, Jesus estava dizendo assim que, sabe, é uma alegria tão intensa ser bem-aventurado. Agora você imagina uma vila judia, em que um pelotão de soldados romanos acabou de invadir. Mataram um monte de homens, um monte de jovens. Mataram porque acharam legal, bacana fazer isso. Estupraram as mulheres, feriram, queimaram, quem sabe queimaram crianças, queimaram algumas casas, queimaram, quem sabe, o produto ali da colheita. Para passar o tempo, estava muito monótono na vida deles, então eles queriam um pouco de diversão e faziam diz que os romanos eles eram terríveis. E de repente um dos judeus estava sentado ali. E Jesus diz para ele: bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É diferente. Uma coisa é a gente ver o texto de maneira poética, outra coisa é entrar no contexto do texto e da situação. Quem sabe muitas pessoas quiseram levantar daquele monte lá, e dar as costas para Jesus e dizer assim: que para você? O que está pensando? E a minha dor? Eu já fiz alguns atrevimentos para com Deus. O Senhor não vê minha dor, não? Já fiz alguns questionamentos. Mas enquanto a gente não entender essa visão do reino, enquanto a gente não entender o que Jesus fez lá na ceia e o que ele estava dizendo sobre: se você não come esse pão e não bebe esse cálice, não tem parte comigo. Se você não entende que eu vim para dar minha vida e a igreja tem que ter essa mesma visão, como ovelhas somos considerados aí prontos para o matadouro. Nossa vida não nos pertence mais. Se o Senhor quiser tirar agora, tira. Enquanto nós não entendermos que somos a igreja que devemos amar esta cruz, como o hino diz. Sim, eu sempre amarei esta cruz. Não uma igreja que está correndo atrás de prosperidade, que as pessoas só querem ficar mais ricas e mais abastadas. Não, mas uma igreja que ama a cruz de Jesus. Se abraça com essa cruz e entende que esse é o nosso caminho. Se alguém quer ser meu discípulo, não carregar sua cruz cada dia, não negar a si mesmo. Esse é o caminho da liberdade.
Porque se a gente morreu para este mundo, o que é que vai nos incomodar? O que é que pode incomodar um morto? Me digam. Você pode cuspir nele, bater nele, enfiar até um prego no pé dele. Está morto, né? Pegar a blusa dele, chutar o caixão dele assim. Não vai fazer isso, né? Não vai ficar legal. Mas você pode, né? Próximo velório que você for aí, você vai ver que não tem nenhuma reação à criatura. Está morta. A não ser que Deus te use para orar para ressuscitar. E assim é o morto. Mas a gente tem tanta reação ainda, né? Precisamos morrer muito. Eu preciso. Ontem mesmo estava discutindo com a minha mãe, o eu se levantou bem bonito. Morrer. Caminho de cruz, caminho de morte. E caminho de liberdade. Aí você vai entender. Você vai entender que quando Paulo e Silas estavam lá, depois de apanharem por falar de Jesus, lá em Atos 16, e estarem presos no tronco, eles começaram a cantar a Jesus não porque eles eram religiosos, e não porque eles pensaram assim, vamos dar um bom testemunho, né, Silas? A gente está aqui quase morto, uma raiva tremenda, mas vamos cantar para ficar bonito, para ficar bacana, até porque estão registrando tudo aí na Bíblia. Para ficar um negócio bacana, né? Para ensinar os outros. Não era isso. Eles amavam tanto a cruz de Jesus que para eles era um privilégio sofrer por amor a Jesus. Você entende o que é isso? É aquele discípulo que disse, não posso morrer como meu mestre. E pegaram a cruz de Pedro e viraram de cabeça para baixo. Você entende o que é isso? O cara já estava morrendo crucificado, que não devia ser uma morte agradável. Mas ele dizia, eu não posso, não sou digno nem de morrer assim. E viraram a cruz dele. Você entende o que é isso? Essa é a verdadeira liberdade. Não tem cuspe, não tem cuspida, não tem xingamento que tira você do sério. Porque você já morreu nele. E aquela afronta, tudo você entrega para ele, ao justo juiz. E ele vai pelejar por você. Liberdade. Aí você consegue entender que Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem. Serão consolados, serão amparados. Bem-aventurados, que oportunidades tremendas nós temos quando nós estamos passando por aflições para dizer Deus continua sendo Deus da minha vida, apesar de tudo. Não é assim? Que você tem essa oportunidade de glorificar o Senhor na maior prova que você estiver passando. E você lembre disso. E você diz, Senhor, não é nada perto do que o Senhor passou. Eu te glorifico também por essa prova. Por esse deserto. Por essas angústias. Eu te glorifico. Era isso que Jesus está falando para seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. E essa tem que ser também uma característica da sua igreja. Oxalá, olha só o que eu vou falar agora. Você convida cada pessoa, hein? Um dia fala assim, apedrejaram a igreja de São José dos Pinhais. E eles estão dando glória a Deus, glorificando a Jesus, pulando. Amém, 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 amém. A gente foi apedrejado por amor a Jesus. Não aguentam a luz deste lugar e vieram aqui apedrejando todo mundo. Você entende o que é isso? Está um pouco longe da nossa realidade, né? Mas isso é o que muitos textos da Bíblia dizem, falam. Essa é a liberdade verdadeira. E você entender, graça, nossa, eu recebi uma resposta maldada porque aquela pessoa que é das trevas não suporta a luz. Ela vai fazer de tudo para destruir. Eu sei porque eu não sou convidado para pregar em muitos lugares. Porque existe ciúmes do povo de Deus. É difícil isso, né? Mas são realidades. Você tem que conviver com tudo isso. Aprender com essas coisas. Lutar contra você mesmo. Para você não ter o mesmo sentimento. E continuar vivo. E poder servir o Senhor
Verdadeira liberdade, irmãos. Verdadeira liberdade é morrer para este mundo. Porque ele não vai ter mais poder sobre você. O diabo tem usado a ofensa como uma grande armadilha. Quanto mais ofendidinho você ficar, melhor para o inferno. Quanto mais magoadinho você ficar, melhor para o inferno. É o melhor que ele tem para fazer na tua vida. Não vou mais na igreja. Muito bem, o diabo está batendo palminhas para você. Não dou mais meu dízimo. Parabéns. Não me comprometo mais. Pronto, você agora foi... Olha, ele pegou você. Conseguiu pegar. Não cumprimento mais esse irmão. Parabéns para você. Escravo. Escravo, você está com uma bola amarrada na tua perna. Ó. É o irmão lá, que você não perdoa, né? Você está caminhando com ele para onde você vai. Não perdoa logo, irmão. Para a tua vida ficar mais fácil. Tem um pouco de sabedoria bíblica, inteligência. O mundo já é pesado para a gente ficar carregando mais peso. Não é fácil, eu sei que não. Eu tive alguns grandes desafios. E que eu dizia, Senhor, eu quero perdoar para não ficar com câncer. E eu sabia que às vezes a falta de perdão traz problemas graves para a vida da gente. Eu lutava comigo mesmo. Eu quero perdoar, mas como é que passa daqui para cá? Sabe aqui e não acontece aqui. Aí você tem que lutar com Deus. Aí, Senhor, faz a obra, faz a obra, faz a obra. Senão a gente não fica livre. E ele veio para trazer liberdade. A igreja de Jesus tem que ser essa expressão de liberdade. Não se ofende mais. Já morreu para essas coisas. Já morreu para este mundo. Entendeu o que é amar a cruz. Uma vez eu tive uma visão, não sei se foi uma visão ou um sonho, não lembro de verdade. E eu me via chegando no altar, pegava a cruz e abraçava e beijava a cruz. Olhava para trás e falei, será que a igreja está entendendo isso? O pastor pirou. Mas é isso. Ame a cruz. A igreja que vai prevalecer nos últimos dias é a igreja da cruz. Não do oba-oba, da prosperidade, do cai-cai, do sobe-sobe, do pula-pula, do... É bom, muitas coisas acontecem, tem liberdade, amém. Mas que ama a cruz. Só o cai-cai, o oba-oba, pula-pula, isso não é pentecostalismo nem aqui nem na China. Às vezes emocionalismo muito grande. Eu sou a favor, eu gosto de alegria, gosto de liberdade, amém. Deus quer fazer, faz. Mas tem que ter os princípios. Os mais importantes. No versículo 6 ele diz, porque um menino, aliás, o 5 ainda, porque toda a bota daquele que anda no tumulto e toda a capa recolhida de sangue serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. O Senhor disse que agora vai ter uma outra luta. Pode queimar a roupa da batalha. Pode pegar essa bota aí, essa espada, esse escudo aí que você estava acostumado a usar para esse tipo de batalha. Você pode queimar agora. Agora a batalha é outra. Vai ser outra. Agora a espada é outra. É outra. Cuida, Jesus. Cuida. A boa luta de que Paulo falou. A boa luta. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. Você sabia que tem uma boa luta? Talvez aqui você está lutando tanto e gastando tanto esforço, não seja boa luta. Investindo tanto, não seja boa luta. Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu não tenho medo mais de morrer. Não tenho medo de chegar a minha hora, porque eu lutei a boa luta. Eu combati o bom combate. Você está combatendo o bom combate? A luta que vale a pena ser lutada. A briga que vale a pena entrar. Ou você está brigando por qualquer coisa? Motivos pessoais, desejos particulares, motivos particulares. Não pode. Você já morreu. E você foi convocado como soldado de Cristo, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, para lutar a boa luta. A luta de Cristo. A guerra de Cristo.
Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quando Pedro cortou a orelha daquele soldado, Jesus disse, não é assim, Pedro. E Jesus foi lá e já colou a orelha dele. Nem tinha super bonder naquela época. Ele, milagrosamente. Para ensinar, não é mais essa luta, não é mais assim. Que isso? É outro tipo de luta. É outro tipo de combate. Ele veio para tudo isso. Vamos recapitular? Ele veio para acabar com a aflição. Ele veio por causa do aflito, ele veio para quebrar os paradigmas, ele veio para trazer luz, ele veio para trazer alegria, ele veio para trazer liberdade, ele veio para trazer um outro tipo de luta. É uma outra guerra espiritual que se trava muitas vezes de joelhos lá no quarto, sozinho no silêncio, com a porta fechada. Se trava ali uma guerra, você e Deus. É outro tipo de luta, é outro tipo de batalha. Amém? E a gente começa a entender por que ele veio. Colocar as coisas no seu devido lugar. Para trazer o seu reino a este mundo. E a visão deste reino a este mundo. E para que as coisas como acontecem nesse reino, aconteçam neste mundo. E nós podemos fazer isso acontecer. Porque ele nos ensinou a orar dizendo, peçam ao Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ele quer isto. E isso aconteceu lá com Paulo e Silas naquela prisão. Porque quando aqueles dois começaram a adorar a Deus, mesmo estando surrados e presos com dores, numa situação horrível que ninguém queria estar, eles começaram a adorar uma adoração sincera a Deus, o céu veio abaixo. E como não existem cadeias no céu, todas as cadeias que estavam ali foram quebradas. Não foi só as cadeias de Paulo e Silas, que eram maravilhosos apóstolos e lindos líderes de Jesus. Todas as cadeias, até dos piores assassinos que estavam ali, dos estupradores, dos ladrões, dos assassinos que estavam ali, todas as cadeias se quebraram. De todas as cadeias. Porque o céu veio para baixo. E como no céu não tem cadeia, ali se quebrou. Entendem isso? Uma adoração que pode trazer o céu para a terra. E quando traz o céu para a terra, traz as características do céu para a terra. Liberdade. Nós podemos atrair o céu na terra. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Com a nossa adoração. Acabar com a aflição de vez. Liberdade verdadeira. Olha quanta coisa linda. E a gente vai encerrar com a sequência aqui do texto, quando ele diz, porque o menino nos nasceu. Eu gosto muito dessa palavra. Ele nasceu por nossa causa. Nos nasceu. Um filho se nos deu, foi dado para nós. Foi dado por causa de você, por causa de mim. Ele nasceu por nossa causa, por sua causa. Isso é maravilhoso saber. Lá naquele lugar, lá escondido em Belém, onde não tinha nenhum holofote lá apontado. Todos estavam para Roma, que era um grande centro, né? Mas foi lá que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Não foi em Roma. Foi naquela manjedoura com aqueles animais, aqueles pastores desconhecidos. Foi ali que os anjos do céu cantaram, adorando a Deus. Mudança de paradigmas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele tem toda a autoridade. E aqui revela muito da sua identidade. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem quer ser aconselhado pelo maravilhoso Conselheiro agora? Ah, quer mesmo? Tem certeza? Vou perguntar de novo para você ter mais uma chance. Quem quer ser aconselhado pelo maravilhoso Conselheiro? Não é todo mundo. Mas alguns querem. Ele diz assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Vai ter um tesouro no céu. Um bom conselho esse. O que você acha, pastor? Não é um bom conselho? Jesus deu esse conselho. Ele falou que a gente tem que morrer para nós mesmos. Ele disse, se você ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de andar comigo. Lembra dessa palavra? É um bom conselho também esse, hein? Maravilhoso conselheiro. E é um bom conselho. A gente talvez não entenda ele. Mas é um bom conselho. É um maravilhoso conselho. Perdoe aqueles que ofendem você. Ame os que ofendem.
os que te agridem. Perdoe as pessoas. Ore pelos seus inimigos. São bons conselhos? Maravilhoso conselheiro. Você quer continuar sendo aconselhado por ele? Amém? Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem passar a mão na tua cabeça, dizer, não, vai lá em paz. Continua com a tua manha bonitinho. Vai chorando, vai. Não faz manha, né, queridinho. Não. Morre. Para você mesmo. Toma a sua cruz. Cada dia. Se alguém te ferir numa face, vira outra. Se alguém te roubar a capa, a túnica, dá também a capa. Não é assim? Uns conselhos assim, ó. 10. Maravilhoso conselheiro. Ou a gente é cristão, irmãos, ou a gente é cristão de verdade, ou a gente está brincando de igreja, né? Ou a gente decide ser cristão de verdade e ouvir o que a Bíblia diz, mesmo que seja terrivelmente difícil de fazer, mas é isso. Ou a gente escuta, e se tem um pouco de sabedoria, obedece. Ou a gente vai passar um bom tempo nessa vida em banho-maria, né? Aquela coisa em banho-maria, fazendo a nossa vontade, passando meio longe da cruz. Deus forte. Quantos sabem que Deus é forte? E sabe no que Ele é forte? Ele é forte em misericórdia. Ele é forte em amor, Ele é forte em perdão, Ele é forte em longanimidade. E é preciso ser muito forte para ter esses sentimentos e essas atitudes. Ter raiva é fácil. Basta eu pisar no teu pé, né, Thalita? Você já... É fácil. Basta eu não te cumprimentar muito bem, tem gente que já fica irado. Mas é coisa assim, ó, da nossa natureza aí, ó. Tranquilos. Mas ama de verdade. Ama até o fim. Perdoa de verdade até o fim. Ama o inimigo, né? Deus forte, misericórdia. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Quem sente que já estaria fulminado da cabeça ao pé? Eu sou o primeiro aqui da lista, né? Tostado e fulminado da cabeça ao pé. Ainda bem que Ele é forte em misericórdia. Muito forte. Você pode dizer um amém? E é por causa da misericórdia dele que você levantou hoje. Só por isso. Você tem teu teto, tua casa, tua guarda-roupa. Só. Porque Ele é bom. Tem uma força na bondade também, que eu vou dizer. A gente é fraco nessas coisas, mas Ele é forte. Temos um Deus forte. Temos que nos assemelhar como igreja dele mais a Ele. Pai da eternidade. Esse Pai que chama as gerações à existência. Nosso Abba Pai. Ele escolheu você. Ele escolheu essa geração que foi trazida. Essas crianças, esses adolescentes. Essa geração foi levantada neste tempo tão difícil. E Ele capacitou essa geração para este tempo. E nós temos que olhar com esses olhos para essa geração. Para nós mesmos e para essa geração. Porque se Ele trouxe a gente para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, é porque a gente pode estar aqui nesse tempo tão difícil. E Ele vai nos capacitar para vencer os desafios que esse tempo dos últimos dias estão trazendo para a igreja. De confusão, de tanta filosofia, de tanta distorção, de tanta podridão em todo quanto é lugar que a gente vê. Mas Ele vai capacitar a sua igreja. Amém? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, que excede todo o entendimento. Uma paz incompreensível, paz em meio à tribulação. A base do seu governo vai ser justiça, o direito e o amor. Feche os teus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Pelo teu Espírito neste lugar. Pela liberdade que nós temos neste lugar. E eu oro para que esta igreja, Senhor, se levante nesse tempo, demonstrando estas características da missão e do caráter de Jesus. Que ela seja conhecida e reconhecida por causa deste caráter e desta missão que Jesus tinha. E que Ele passou à sua igreja. Que essa igreja possa, Deus, florescer neste lugar. Que ela possa fazer toda a diferença, Pai.
Abençoa os líderes desta igreja, cada membro, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.